Oi, aqui é a Fernanda Frattarola, do blog fernandafrattarola.com.br, e esse é o Fernanda Responde 5. E nesse Fernanda Responde eu vou responder a dúvida do Rafael Almeida. Ele perguntou como é a estrutura da prova do TOEFL ITP. Então, a prova do TOEFL ITP, ela é uma prova toda de múltipla escolha e ela é feita como vestibular, né? Você tem um caderno da prova feito no papel, você tem um caderno da prova, tem um cartão de resposta. Você não pode escrever nada no caderno da prova. Então, se à medida que você for fazendo as questões, né? Questão número 1, a resposta à letra A, você vai lá e já marca no cartão resposta a letra A direto. Tá? Então, ela é toda assim. Ela dura aproximadamente 2 horas, 2 horas e 10, o processo todo da prova, tá? Então, não só o tempo da prova, mas o tempo que você vai ter antes da prova também para preencher o cartão resposta com as suas informações, preencher o caderno da prova, você tem que colocar seu nome. Então, esse processo todo aí leva entre 2 horas, 2 horas e 10 minutos. Então, desde o momento que você entra na sala até o final da sua prova. E a primeira sessão que você tem é a sessão do listening. Então, você chegou lá, a primeira sessão é a sessão do listening. A sessão do listening, ela dura aproximadamente 30 minutos. São 50 questões. E as questões são divididas em 3 tipos de exercícios diferentes. O primeiro exercício, a parte A, tem 30 questões. E são 30 questões sobre diálogos. Então, assim, mais de 50% da sua prova. Então, os diálogos são, assim, bem curtos. Um homem fala alguma coisa, a mulher fala outra coisa, e aí você tem uma pergunta sobre aquilo. Acabou. Então, assim, papum, né? Bem rápido. E você tem que marcar a opção que vai responder a pergunta que foi feita pelo narrador. Depois dessa parte, você tem a parte B, que aí sim é uma conversa. Você tem um homem e uma mulher que vão conversar sobre um assunto e depois você vai ter que responder perguntas sobre aquilo que foi conversado. E na última parte, você vai ter um especialista falando sobre alguma coisa, seja um professor falando sobre um tópico, um guia falando sobre uma viagem, você vai ter um especialista falando sobre a área a especialidade dele. Então, é um monólogo, né, uma pessoa só. E você vai ter que responder perguntas sobre esse tipo sobre essa palestra, sobre essa aula, né? Essa fala desse especialista. É mais de um áudio, assim como a parte B. Depois disso, você tem a parte de Structure and Written Expression, que é a parte de gramática. Você tem 25 minutos para fazer essa sessão. São 40 questões. Então, assim, é bem corrido, né? Administrar o tempo na prova do TOEFL é um desafio, porque a prova é bem corrida. E você tem 2 tipos de exercício na parte de Structure and Written Expression. Você tem a primeira parte, que você vai ter que responder, você vai ter que preencher as frases. Então, você tem frases e aí falta um pedaço da frase. Aí você tem as opções A, B, C e D, e você vai ter que ver quais dessas opções melhor completa a frase. O importante você saber aí é que não é um exercício de interpretação. Então, você não precisa entender a frase em termos de, assim, compreender o que ela quer dizer para conseguir completar. O que você precisa saber é gramática. Então, você precisa saber a estrutura gramatical daquela frase e, gramaticalmente, o que está faltando. Então, assim, nas opções de resposta, você nunca vai ter opções que a única diferença entre elas é o significado. Você vai ter opções que a diferença entre elas é a gramática. Então, você vai ter questões que são gramaticalmente incorretas, questões que gramaticalmente não se encaixam na frase e uma questão só que gramaticalmente é perfeita, tá? Então, você não vai ter 2 questões que gramaticalmente encaixam na frase, mas que a única diferença entre elas é o significado. Isso não vai acontecer. A segunda parte da parte de Structure and Written Expression é que você tem que identificar os erros. Então, você tem uma frase, e aí a frase tem 4 partes da frase estão sublinhadas. Uma dessas partes sublinhadas contém um erro de gramática. O seu papel é só identificar. Você não precisa identificar e corrigir. Como eu disse, a prova é toda de múltipla escolha. Então, uma coisa que você precisa fazer é identificar a parte que está errada. A, B, C ou D. Qual delas contém um erro de gramática? Você vai lá, pegou e marcou. Essa segunda parte é a parte que tem a maior quantidade de questões. São 25 questões. Dessas de você pegar, identificar o erro e marcar, tá? Então, assim, como eu falei, são questões que não apelam
para compreensão. Então, você não precisa entender cada palavra da frase. Você não precisa, né? Às vezes a frase tem vocabulário acadêmico, alguma coisa que você desconhece. O que você precisa saber é identificar a gramática da frase. Então, identificar que mesmo uma palavra que você desconhece, identificar se aquela palavra é um verbo, por exemplo. Se aquela palavra é um substantivo, mesmo que você não saiba o que ela significa. Se você souber a função dela, você consegue fazer essa questão. Então, assim, é uma questão mesmo de gramática. Depois que você terminar essa parte, você tem a sessão do reading. O reading são 55 minutos que você tem, 50 questões. E o que é importante aí? Você saber que não dá tempo para você começar lendo os textos, né? Então, o pulo do gato aí é você começar pelas perguntas. Então, você tem o primeiro texto, tem as perguntas, você pega, lê a primeira pergunta, vai pro texto, acha a resposta, segunda pergunta, vai pro texto, e você vai fazendo assim, porque o tempo é corrido, né? Então, assim, essa é a estrutura da prova do TOEFL ITP. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você gostou, dá um curtir aqui. Se você não gostou, marca aqui um dislike, diz pra mim o que você achou do vídeo aqui no comentário. Se você está curtindo, está assistindo a gente pelo Facebook, curte a fanpage, deixe seu comentário aqui embaixo. Pelo blog, não deixa de deixar seu comentário aqui. Se você também tem uma dúvida que você quer que eu responda sobre o TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, manda um e-mail para mim, professorafernandaresponde@gmail.com, que o próximo vídeo pode ser com a sua dúvida. Se você quer saber mais informações e mais dicas sobre o TOEFL ITP, aqui em cima ou aqui embaixo, dependendo de onde você está assistindo esse vídeo, tem o link com mais dicas sobre o TOEFL ITP, dicas sobre todas as partes da prova. É isso aí, obrigada por ter assistido e um abraço.